Então, agora nós vamos passar para a mensagem. Abre a sua Bíblia lá em Marcos 14, nós vamos ler dos versos 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor ministre nos nossos corações. Nós queremos falar um pouco sobre comunhão, comensalidade, questões que a gente tem que valorizar como igreja, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa sair daqui renovados e que a gente possa querer estar mais juntos da nossa comunidade como cristãos. Ministra nos nossos corações. Nós queremos, Pai, ouvir a sua voz nesta noite. Este é o nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu estou retornando àquela nossa série no Evangelho de Marcos. Nós estamos terminando o Evangelho de Marcos. Temos apenas mais 4 pregações. Hoje eu vou pregar, dia 16 o Danilo prega mais um pedaço, e no dia 31 a gente finaliza a nossa série, vai ter dado umas 50 pregações no Evangelho de Marcos. Praticamente aí 1 ano e pouquinho, pregando apenas no Evangelho de Marcos. E hoje eu gostaria de falar da ceia, é da última ceia do Senhor. Essa ceia que é importantíssima, e tudo o que aconteceu naquele dia, que marcou muito a vida dos discípulos e marca até a forma que nós nos reunimos como igreja até hoje. Os discípulos estão aqui reunidos na quinta-feira à noite, um dia antes de Jesus morrer. No dia seguinte, naquela sexta-feira, Jesus, às 9 horas da manhã, mais ou menos, ele já estaria pendurado na cruz. E às 3 horas da tarde, aproximadamente, ele estaria falecendo. Então, um dia antes, os discípulos estão reunidos. Aquela semana foi uma semana toda especial, porque Jesus estava no ápice da sua popularidade, o seu ministério estava naquele máximo, ele estava desafiando as autoridades. A sua popularidade era tão grande, a ponto dos religiosos quererem matá-lo, estarem arquitetando um plano para matar Jesus, como está lá em Marcos 14, versos 1 e 2. Até mesmo dentro dos discípulos, o ressentimento de alguns tinha chegado no seu ponto máximo, como é o caso de Judas, que também já estava fazendo planos para entregar Jesus aos líderes religiosos. Jesus agora está ali naquela quinta-feira, à noite. Durante a tarde toda, os seus discípulos estavam preparando a ceia, acharam um lugar, o cenáculo. Eles prepararam tudo, no finalzinho da tarde, Jesus chega ao cenáculo. O cenáculo é uma sala grande, tá? Se vocês procurarem lá no YouTube, cenáculo de Jesus, até mostra algumas salas que possivelmente, pela tradição, seria a sala onde Jesus comeu a última ceia. Se não for, mas era uma coisa assim, era uma sala grande, cabia bastante gente. E Jesus estava ali, naquela última noite. Era uma ceia que Jesus estava ansioso por ter com os discípulos, porque tinha um sentimento todo especial.
E é interessante notar que, mais uma vez, nós vemos Jesus sentado para fazer uma refeição com os seus discípulos. E isso era uma questão muito comum no seu ministério. Jesus se sentar com os seus discípulos para comer com eles e, a partir dali, passar os seus ensinamentos. Esse sentar junto mostra uma característica muito importante do ministério de Jesus, que é a comunhão e a intimidade. Mas essa comunhão e intimidade que acontece na hora que você está ali na mesa, nós chamamos de comensalidade. Né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, comensalidade, né? Que é a comunhão entre aqueles que dividem as suas refeições. O momento da refeição é muito importante, porque ali você pode abrir o seu coração, você pode falar. Quantas vezes a gente não está, por exemplo, lá no trabalho, a gente está querendo estreitar ali um pouco dos laços com as pessoas, a gente chama ela para almoçar. Ou mesmo quando a gente está lá junto, né, a gente fica lá falando mal do chefe, falando outras coisas. É muito interessante quando as pessoas estão sentadas ali, como elas comentam, elas abrem o coração. E isso é uma coisa importantíssima, né? Essa comunhão. E no caso de Jesus, a gente vê essa comunhão acontecendo várias e várias vezes, a ponto da gente ver que essa última ceia não é um ato isolado na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Pelo contrário, é o resumo ou o ápice de tudo aquilo que ele ensinou durante o seu ministério. Estar juntos e compartilhar a comunhão em uma refeição é um momento de poder abrir o coração através. Deixa eu falar, refazer a frase. Estarmos juntos em uma refeição é sempre um grande momento de comunhão. No começo da igreja, a comunhão, a ceia, inclusive, né, era feito em meio a uma refeição de verdade, né? Inclusive era chamada de refeição ágape, refeição do amor. Com o tempo, a igreja foi transformando isso em um ato mais ritual, como a gente faz hoje aqui na igreja, e até transformou o nome para a Eucaristia, ou ceia do Senhor, como nós falamos aqui. E uma coisa que eu percebo, meus amados, é que às vezes o formato do nosso culto, ele não favorece muito a comunhão. Ele acaba favorecendo mais você entrar e sair da igreja sem ser notado. Hoje pela manhã, eu estava lendo o jornal, o Folha de São Paulo, que estava falando um pouquinho daquelas igrejas que tem as paredes pretas, que o Daniel gosta bastante, né? Ali, tudo com igreja preta. E por qual que é o motivo, né, que as pessoas que organizam as igrejas, né, os líderes dessas igrejas falam que a igreja tem que ficar com a igreja preta, né, com as paredes pretas, e com a luz apagada. Aí eles falam, primeiro, porque favorece o foco no pregador. Segundo, evita as distrações. E terceiro, né, ele também dá a questão de você não ser notado pela pessoa que está ao seu lado. Porque está tudo escuro, né? Você entra e sai e ninguém te vê. Então, esses são os motivos principais que essas igrejas fazem. Manter o foco. Desculpa. Não, sem ninguém te ver. Então, é por isso que essas igrejas normalmente falam, não, é para manter o foco, né, evitar dispersão e fazer com que as pessoas fiquem ali anônimas dentro do culto. Aí eu fico pensando, né, eu tenho, assim, as restrições a esse conceito. Sabe por quê? Eu acho que manter o foco no pregador na hora que ele está pregando é importante, né? Acho que isso aí faz sentido. Mas quem falou que eu não quero ser incomodado pelo meu irmão do lado? Quem falou que eu não quero tocá-lo?
Quem falou que eu não quero abraçá-lo? Né? Quem falou que é bom entrar e sair do culto sem ser notado? Eu tenho, isso é um dos pontos que eu vejo de problema. E ainda tem outras questões técnicas, né? Por exemplo, você pega uma pessoa, vai para o banheiro, vai sair no negócio tudo escuro, você vai sair dentro do templo, como que você vai sair tropicando todo mundo? Mas o ponto é, a gente vai ter que levar esse individualismo para dentro da igreja, né? Focar, parecer. Eu acho que é legal, assim, não tô, assim, às vezes eu vou em algumas igrejas quando eu estou de férias, assim, eu gosto de ir em igrejas que são bem diferentes da nossa. Eu vou para ver como que é interessante e tal. Mas é isso que a gente quer, esse individualismo, trazer esse individualismo para dentro da igreja. E eu acho que não, a gente tem que fazer coisa diferente, a gente tem que fazer com que a igreja tenha mais comunhão. Né? Por isso que é importante, por exemplo, essa comensalidade. Ontem a gente começou o culto, o seminário, a gente não começou com palestra, a gente começou com o quê? Com comida, né? Com café. Para quê? Estreitar laço, conhecer o pessoal. Depois a gente começou a fazer os outros trabalhos. A gente tem uma série de trabalhos na igreja que a gente valoriza esse momento. E o principal são os PGMs, os pequenos grupos. Porque que a gente tem um momento ali que é a parte onde você vai comer o seu lanche. E o lanche não é que é o final do PGM, não. Ali faz parte do PGM, porque muitas vezes a pessoa só se sente íntima, abre o seu coração ou conversa ali na hora que ela está ali na comensalidade. Ela está ali repartindo o pão, ela está conversando. Quantas e quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes eu estou lá tomando um cafezinho na casa de um irmão, na hora que ele está ali preparando o cafezinho, a gente vê ali Deus agir e as pessoas abrindo o coração, por conta dessa questão da comensalidade, dessa comunhão no partir do pão, que Jesus Cristo trouxe justamente nessa última ceia. E o relato de Marcos, ele é bem mais abreviado do que os demais. Se a gente pega o de João, é extenso, né? Começa no capítulo 13, vai até o 16 ou 17. Mas o de Marcos é bem abreviado. Mas mesmo assim, nós vemos duas coisas importantíssimas, né, nesse relato que eu gostaria de relatar, que eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, a questão da instituição da ceia do Senhor. E depois, também a questão do que a comunhão acaba fazendo nas nossas vidas. A ceia, essa última ceia de Jesus, você poderia pensar assim, nossa, deve ter sido uma festona, né? Está lá no dia está na Páscoa, está tudo legal, mas na realidade não. Aquela ceia foi uma ceia num climão. Foi numa bad. Sabe quando você vai comer assim, está meio triste, né? Foi esse clima aqui. Era mais ou menos um clima de velório. Essa que é a real. Não foi um negócio muito legal. Assim, não foi. Tinha muita comunhão, mas o clima estava triste, porque Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Dali a algumas horas ele seria preso. E nesse momento ele tinha que falar isso para os seus discípulos. Ele tinha que ser sincero. E nada melhor do que ser sincero ali do que no momento de uma refeição. Essa ceia que Jesus trouxe é uma ceia cheia de simbolismos, que eu gostaria de ressaltar alguns. Primeiro, ela foi feita no dia da Páscoa dos judeus, né? A ceia foi feita na quinta-feira à noite. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Para os judeus, o dia começa às 6 horas da tarde. Não é que nem a gente que o dia começa à meia-noite. Para eles, começa às 6 horas da tarde. Então, quando eles se reuniram na quinta, às 6 horas, para eles já era o quê? Sexta-feira. E na sexta-feira, era o dia que se sacrificava, né, durante a quinta, né, que se cozia e se assava o cordeiro pascal. Era o dia da Páscoa dos judeus. Os judeus estavam celebrando a sua libertação do Egito.
Mas é interessante que Marcos não cita o cordeiro. Não cita que eles estavam comendo cordeiro. Tem até gente falando assim, não, Jesus deve estar comendo peixe. Não, também não é isso. Por que Marcos não cita o cordeiro? Porque ali estava o próprio cordeiro que tira o pecado do mundo. Que era quem? Jesus. Ele era o cordeiro. Né? Então, ele veio ali. A antiga aliança fala de um sangue de animais. Mas agora, nós temos um cordeiro que tira o pecado do mundo. Que é o próprio Jesus, como está lá em João 1:29, nós não precisamos ler. Jesus estabelece 2 símbolos que apontam para o seu sacrifício: o pão e o vinho. Como eu falei, Marcos não dá uma série de detalhes. Tem vários pesquisadores que contam melhor como que seriam os detalhes da ceia de Jesus, mas Marcos vai logo ao ponto. Eles têm 2 símbolos, pão e o vinho. E na hora que ele fala do vinho, que ele fala assim, este vinho ele simboliza o sangue que é derramado em favor de muitos. Jesus, ele daria a sua vida para salvar a muitos. E nesse ponto, Jesus é exatamente o Cordeiro de Deus, aquele que veio para morrer, para salvar as pessoas, para salvar os que estavam perdidos. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que estão mais claras lá no livro do profeta Isaías. Abre lá sua Bíblia em Isaías 53, nós vamos ler os versos 4, 5, 10 e 11. Olha só o que diz Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas feridas fomos sarados. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, olha só, Ele está se entregando o seu corpo, essa alma aqui nesse sentido de entregar a sua vida, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O pão e o vinho, elas simbolizam justamente isso, esse sacrifício de Jesus, o pão simbolizando o seu corpo, o vinho simbolizando o seu sangue. Não há uma transformação do corpo virando o corpo de Cristo, porque na mentalidade dos judeus, comer carne humana é pecado. Nem o vinho vai se transformar em sangue de Cristo. Isso aqui tudo é símbolo. Na visão ali dos judeus, ou mesmo de Jesus ali, o que ele está estabelecendo são símbolos, marcas, né, coisas que você participa, que remetem a uma verdade espiritual. E é justamente isso que acontece em relação à ceia. A ceia, ela te remete a lembrar que Jesus, Ele morreu entregando o seu corpo e entregando a sua vida, né, para que nós pudéssemos ser justificados pelo seu sangue. Aleluias. Ali também Jesus mostra na ceia que Ele está estabelecendo uma aliança nova, que ela vem contra a aliança antiga. A aliança antiga, ela é estabelecida com o quê? Com sangue de animais, como está lá em Êxodo 34. Mas agora você vai ter uma aliança nova, que é balizada, que é feita através do sangue de Cristo. E isso também é uma promessa do Antigo Testamento que Jesus está cumprindo. Isso está lá em Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34.
Olha aí o que diz. E aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoei as suas iniquidades, e os seus pecados jamais me lembrarei. Olha só, ali Jesus está estabelecendo uma nova aliança, uma aliança eterna. O sacrifício de Jesus é para toda a eternidade, Ele morre por todos os nossos pecados, olha que coisa maravilhosa, os pecados passados, presentes e futuros, todos foram remidos através do sangue de Jesus, o sangue dessa nova aliança, né? E sempre lembrando que nós, no passado, éramos, vamos falar aqui o português rasgado, né? O que a gente era? A gente era um tranqueira, né? É que nem aquela musiquinha famosa, né, que o Léo gosta ali, que é eu era um bêbado, via drogado, como que é? Drogado, era isso aí, né? Hoje estou curado, encontrei Jesus, eu vou falar que vocês não conhecem, né? Não acredito, conhecem, ó, tá vendo ali a Jéssica ali, né? Aí no final, qual que é a segunda parte? Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás. Eu cantei, acho que é errado a letra, mas é mais ou menos isso. Mas é mais ou menos o resumo da nossa vida. Talvez você não seja um bêbado, mas você era um pecador. Uma pessoa que vivia totalmente desregrado, longe de Deus. Mas foi alcançado pelo seu amor, e através do sangue de Jesus, a sua dívida com Deus foi paga. E hoje você tem vida. Você é declarado justo, porque você foi justificado por esse sangue, né? E agora você tem certeza que você conhece o Senhor realmente, por conta dessa maravilha que Deus fez com você, através do seu Filho amado. E uma outra coisa fantástica em relação a esse ato, é que Jesus, nessa mesma ceia, Ele já abre um caminho para a esperança. Porque da mesma forma que Ele iria morrer, Ele já fala, olha, isso aqui vai acontecer comigo daqui a pouco. Mas Ele já dá esperança para o futuro. Onde Ele voltar, Ele iria voltar, Ele vai voltar na realidade, né? Onde Ele vai voltar. Lá em Marcos 14, 25 diz assim, em verdade lhes digo que nunca mais beberei o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus já está falando que Ele vai voltar, Ele vai morrer no dia seguinte, pensa na visão dos discípulos, né? Eles estão ali na sexta-feira, naquele mesmo dia, nem é dia seguinte para os judeus, né? Naquele mesmo dia, Jesus morreria. Eles estão ali mais ou menos 6, 7 horas da noite. No outro dia, 3 horas da tarde, Jesus estaria morto. Né? No mesmo dia, às 3 horas da tarde, deixa eu falar direito. Mas, Ele promete, eu vou voltar. Eu vou voltar. E a ceia também aponta para isso, lembrando que Ele vai voltar. Quando nós participamos da ceia, isso é fantástico, porque nós lembramos que Jesus, Ele vai voltar. Isso reforma essa nossa ideia, a nossa esperança, porque Cristo volta. E quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu reino, que é um reino de justiça, um reino de paz, um reino maravilhoso. E essa nova aliança fica totalmente explícita na ceia.
Jesus é o nosso Salvador, Ele paga a nossa dívida. A ceia é um ato memorial que marca a igreja, e é por isso que nós participamos da ceia até hoje. Né? No nosso caso aqui, mensalmente, estamos aqui participando da ceia para lembrar tudo que Jesus fez, porque a ceia nos faz recordar do sacrifício de Cristo, reforça a nossa comensalidade. Vamos repetir essa palavra? Comensalidade, que é essa comunhão ao dividir o pão, e também aponta para o futuro, que Cristo ele vai voltar. E esse texto aqui é o texto fundador disso, e é por isso que nós participamos da ceia, e repetimos mais a ceia, e mais, por conta dessa comunhão. Mas esse texto aqui também me chama a atenção em relação a outra coisa. Como eu já falei, a ceia e as refeições normalmente são momentos de sinceridade, de abertura de coração. Pelo menos uma ceia e uma refeição dentro desse ambiente cristão. Imagina agora uma ceia com o próprio Cristo. Né? Aquela última ceia também foi uma ceia onde muitas coisas foram reveladas. Foi um momento onde os corações realmente foram desvelados, sabe? Tudo que estava escondido foi aberto ali naquele momento. E realmente ali, as pessoas puderam ser conhecidas como elas realmente eram. As máscaras caíram por conta da comunhão que eles estavam participando ali naquela refeição. E teve 3 fatos importantes que eu gostaria de falar aqui também, né, nesta ceia. O primeiro fato é a declaração de um traidor. Olha só que coisa louca. Jesus, ele teve 12 discípulos, 12 apóstolos, né, discípulos mais próximos. E esses 12 andaram com Jesus durante 3 anos e meio. E no final desse tempo todo, tinha um deles que tinha muito rancor com Jesus. Tinha um que não gostava de Jesus. Na frente de Jesus, dava aquele sorrisinho, abraçava, mestre e tal. Mas por trás ele estava arquitetando prender Jesus no mínimo. Ele estava querendo entregar Jesus para as autoridades. E talvez para os outros discípulos isso não estava claro, mas para Jesus estava. E naquele dia, naquela ceia, ele revela aquilo para todos. Lá em Marcos 14, de 17 a 21, a gente não precisa ler não, mas ele mostra. Jesus fala que um daqueles 12 que colocavam a mão junto com ele na panela para comer, um deles o iria trair. Marcos não revela quem seria o traidor, a gente vai descobrir o traidor lá por João, mas era Judas que estava ali. A comunhão revela até mesmo esses grandes ressentimentos. A comunhão, ela revela, inclusive, esses desejos de traição. E foi justamente aqui o que aconteceu nesta ceia, na última. Por isso que o clima da última ceia de Jesus não foi um clima alegre. Foi aquele climão, né? Jesus, na hora que ele fala assim, um de vocês vai me trair. Aí eles olham assim, que? Né? Depois a Bíblia fala que eles começaram a ficar tristes. Ou seja, tinha um climão ali. A segunda coisa que me chama a atenção, que na hora que Jesus está ali abrindo o coração e botando as coisas na real, né, para eles, fala assim, agora vamos fazer não foi uma lavagem de roupa suja, mas foi um desvendar, né? Falar a verdade aqui, vamos fazer aqui o momento da verdade, né? Então, na hora que Jesus falou assim, o momento da verdade do meu lado é que eu vou morrer amanhã, eu vou morrer daqui a pouco, vão me prender e eu vou ser morto. No caso, no momento da verdade lá de vocês, é que um vai me trair. Mas só que não é só isso não, né? Tem um que vai me trair, mas no momento da verdade, é que os outros vai acontecer o seguinte, eu vou morrer, mas quando
pegam o pastor, as ovelhas se dispersam. Ou seja, vocês vão todos me abandonar. Olha só o que Jesus diz lá no verso 27. Serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Marcos 14, 27. Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus está citando Zacarias. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Somente João, e o que a gente vai perceber é que somente João e algumas mulheres não vão abandonar Jesus. Os outros discípulos, os outros 11, na hora que Jesus é preso, onde que eles estão? Escondidos, com medo, né, de serem mortos. Né? Então, esse momento da revelação da verdade é que os discípulos eles iriam abandonar Jesus. E o terceiro fato que Marcos destaca aqui na ceia é a respeito de Pedro. Pedro, o mais destacado entre os discípulos. Pelo menos era o que, não sei se era para bem, mas era o que mais falava. Né? Pelo menos ali o que aparecia na frente, sabe aquele lá que quando você fala, aquele aluno da sala que você fala assim, faz uma pergunta, já levanta a mão, nem sabe a resposta, mas já levanta a mão, né? Já quer fazer alguma coisa na frente, era o Pedrão. Né? Era o Pedrão. E o Pedrão, nessa situação, o que aconteceu? Deus fala para ele, Jesus fala para ele, olha, vocês vão fugir, né? Vocês ficarão dispersos. Aí Pedrão levanta, de jeito nenhum, Senhor. Eu vou ficar com o Senhor, né? Eu vou estar junto sempre, né? De maneira nenhuma. Mas aí Jesus fala para ele assim, Pedrão, né? Te digo que hoje, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Né? Aí varia, né? Cada um dos evangelhos fala de uma maneira um pouquinho diferente, mas Pedrão, o dia não ia nem raiar. Olha só, eles estão aqui mais ou menos 8, 9 horas da noite. No outro dia, não ia dar nem 6 horas da manhã. Aquele que bateu no peito, eu vou ficar firme. Ele estaria, não conheço. Quem que é esse cara aí? Sai daqui, mulher, eu não conheço esse homem não. Esse era o Pedrão. Ele iria negar a Jesus. Momento da verdade. Momento da verdade era o seguinte, todos os discípulos, de alguma maneira, eles abandonariam ou eles trairiam a Jesus. Todos eles. Momento da verdade foi esse. Jesus andou com os camaradas durante 3 anos. Na hora da verdade ali, naquele momento de comunhão, galera, eu sei que vocês estão comigo aqui, a gente está aqui em comunhão, mas tem que falar. Um é traidor, outro vai sair correndo, o outro vai me negar. Né? Vocês vão sair correndo, vocês vão me negar. Mas tem uma esperança, né? Depois que eu ressuscitar, e vocês entenderem o que realmente aconteceu, vocês vão encontrar comigo lá na Galileia. Ele já dá instrução para eles. Para vocês verem, irmãos, a questão é como esse momento foi difícil. Esse momento foi um momento importante até para os discípulos. Para eles entenderem quem eles realmente eram. Eles ainda tinham que crescer muito. E para que isso ficasse claro, era necessário que houvesse a comunhão. Irmãos, quando eu olho para o que aconteceu na última ceia, vejo que a comunhão, ela mostra quem nós realmente somos. Né? Você quer ver quem realmente é um camarada? Pergunta para a esposa dele. Né? Quer realmente saber quem é uma mulher? Pergunta para o marido. Pergunta para os filhos. Quem realmente a pessoa é na comunhão que você realmente revela quem você é. Porque quando a gente sai de casa, a gente coloca uma série de máscaras ali, mas na comunhão não dá para fazer isso. A comunhão te mostra quem realmente você é. E aí tem uma consequência desse entendimento. Quando nós evitamos a comunhão,
isso pode significar que nós estamos escondendo algo, ou a gente quer esconder algo, porque se a gente está em comunhão, a gente acaba se abrindo. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, muitíssimas mesmo, quer saber de uma coisa? Eu estou saindo daqui da igreja, vou para uma igreja grande. Aí o que acontece quando eu vou para uma igreja grande? Entro, saio, alguém te percebe? Percebe você? Não sei se você já tiver essa oportunidade de ir numa igreja muito grande. Se você faz até o seguinte, você chega até um pouquinho depois do culto começar, assim, né? Você entra lá, ninguém nem te viu. É grande, né? Ainda a igreja vai estar com a luz escura, que nem o Daniel gosta, né? Com a luz apagada, parede escura, ninguém nem te vê. Aí você senta lá atrás. Depois que você está lá, aí você percebe que está acabando o culto, ali na última oração, você já levanta e vai embora. Quem te viu dentro da igreja? Ninguém. Né? Você está indo para a igreja, mas não está desfrutando da comunhão da igreja. E isso a gente tem que tomar muito cuidado quando acontece esse tipo de coisa. Às vezes você está aqui, mas você entra, sai, não quer falar com as pessoas, não quer participar das coisas, dos trabalhos que são mais íntimos, porque você quer realmente esconder. Pode ser pecado, pode ser traumas, tá? Porque às vezes tem pessoas traumatizadas até mesmo com a igreja, né? A igreja pode realmente fazer mal para as pessoas em algumas situações. Eu já li um livro bem interessante, que é uma igreja chamada Tove, que fala muito disso. Tem um outro lá que está na minha mesa, lá, que é o meu próximo da leitura. Né? Já está lá compradinho, que fala sobre isso, que às vezes as igrejas, elas acabam, né, machucando as pessoas, então as pessoas ficam com medo e por isso evitam a comunhão. Ou mesmo a gente está mesmo em pecado, a gente está com um problema sério ali, a gente está querendo esconder, né? Então, quanto menos falam comigo, melhor, porque não me conhecem. Vou para um lugar bem longe, sabe aquele negócio? Está aqui em Caieiras, vai lá, que é meio perto da Zona Norte de São Paulo, vai lá para a Zona Sul. Né? Vou lá para a Zona Sul, numa igreja bem longe, onde ninguém me conhece. Né? Aí eu tenho certeza que eu não vou ter comunhão com ninguém. E isso, irmãos, é um sintoma muito complicado. Difícil. Porque, na verdade, aqui nós somos igreja. E é impressionante quantas vezes a Bíblia fala assim, uns aos outros, por exemplo, né? Nós temos que orar uns pelos outros. Temos que ajudar uns aos outros. Como a gente vai fazer isso se a gente nem conhece o irmão? E quando eu estou falando nem conhece, é que se você fala do irmão, você fala assim, não, aquele que vem assim, aquele irmãozinho, cabelinho assim, meio grisalhinho, babinha meio branca, sabe aquele lá? É esse aí, é aquele irmãozinho. Você não sabe nem o nome do irmão ou da irmã. E às vezes está vindo na igreja aqui durante meses. E você não conhece. Cadê a comunhão? Cadê essa comunhão? E muito disso acontece porque não há a comensalidade, o dividir a mesa, o estar junto. E a gente tem que começar a resgatar essas coisas. Não dá para viver com esse padrão mundano. Isso para mim é um padrão mundano. Você vir para a igreja, sair, não fala com ninguém, não conhece ninguém. Né? Venho, escuta a mensagem, porque a igreja tem que lembrar também de outra coisa. A igreja é um lugar legal, tá, de vir. Né? Tem uma galera que toca umas musiquinhas legais, tem uma galera que se você falar, eles oram até por você, se você pedir para orar, e dependendo do pregador, né, o camarada pode até falar uns negocinhos para me deixar animado. Mas isso é muito pouco, isso não é vida cristã. A vida na igreja tem que ser uma comunidade. Comunidade. Eu tenho que te conhecer. Tem que ter a comensalidade. É aquele negócio, sabe o que é comensalidade? Eu acho que o melhor exemplo de comensalidade para mim é quando uma pessoa consegue entrar na sua casa, abrir a geladeira para ver o que tem para comer. Isso é intimidade.
Mas a gente não tem isso com os irmãos. Como que a gente pode se achar que nós somos comunidade, se a gente nem conhece o camarada que está do nosso lado? Você olha assim, você faz que nem a Tiririca. Quem é você? Você não lembra nem quem é ele. Né? Abraça, né? Abraça. Tiririca tinha um negócio muito legal. Ele abraçava assim, olhava. Quem é você? A gente faz a mesma coisa. Na igreja. Não é se fosse uma igreja grande, não. A gente tem poucas pessoas, a gente ainda faz isso. Mas na ceia de Jesus foi diferente. A gente viu aqui que ele conhecia muito bem os seus discípulos. Os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus falava. Tudo bem, mas Jesus conhecia. Né? Tanto que ele pôde falar o que ia acontecer com cada um. Será que você conseguiria fazer a mesma coisa, olhar para o seu irmão do lado e falar assim, ó, o que está passando na vida dele? Qual que é o motivo que eu tenho de orar por ele? Quais são os motivos de alegria ou de lutas que ele está passando? Né? Será que você conseguiria fazer isso? Agora eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Será que realmente nós estamos tendo uma comunhão verdadeira de igreja? É isso que a gente tem que pensar, irmãos. A ceia, ela nos fala muito de comunhão. Ela nos fala da comensalidade. Vamos lá repetir. Comensalidade. Fala muito da comensalidade. Dessa comunhão próxima. E assim, irmãos, se a gente não conhece os nossos irmãos, como que eu vou orar por ele? Como eu vou me importar com ele? Né? Como que eu vou realmente sentir a dor dele? Como que eu vou ajudar a levar as cargas se eu nem conheço? Nem malha seu nome. A gente chama assim, é legal, né? Na igreja, quando a gente não sabe o nome, como que a gente chama? Ô irmão, ô irmã. É típico, né? É típico disso. Era legal a gente parar de chamar de irmão e irmã e começar a chamar, né? Pelo nome. Daniele, né? Mauro, Daniel que está nos meus exemplos aqui, Jaqueline, né? Chamar o irmão pelo nome. Eu acho que isso é legal, né? Saber que aqui na igreja tem mais Jéssica do que gente. Essas coisas também. É isso. Né? É Jéssica e Gabriel, né? Gabriel e Gabriele. Né? Tem um monte, né? Aqui na igreja. Mas é isso. A gente precisa disso. Né? Saber essas coisas. A gente tem que praticar essa comensalidade. O mundo valoriza o individualismo. O mundo valoriza o isolacionismo. O mundo valoriza o anonimato. Mas nós que vivemos na igreja, temos que viver a comensalidade, a comunhão através da mesa. Irmãos, vamos resgatar essa comunhão. E que Deus nos abençoe. Né, nós cantamos aqui nesta noite, né, o louvor pode vir aqui à frente, né, que ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Né, isso aqui está mencionando o que aconteceu com os discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. E que hoje também abram-se os nossos olhos, para que a gente possa enxergar não somente o nosso Deus, mas também enxergar o nosso irmão. Mas eu vou fazer no nosso momento de ceia de uma maneira diferente. Eu queria que você pegasse, todo mundo pegou aí os dois elementos? A ceia, o pão e o vinho? Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai, eu sempre falo para a gente orar por nós mesmos, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora separar em duplas. Você vai pegar, mas só que você vai fazer o seguinte, você vai procurar um irmão que você não conhece, que você nunca falou com ele, né? Tira a vergonha, né, de lado, coloca assim, ó, tira a capa da vergonha, vou procurar, não é para falar assim, marido e mulher junto, não, com irmão, não. Você vai procurar ali um que você não conhece, você vai chegar lá para ele e falar assim, vai falar assim, ó, irmão, como que é seu nome, né?
E você vai perguntar, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que eu orasse por você? E da mesma forma você faz isso. Então vamos lá, vamos procurar a sua dupla lá. Cada um procura a sua dupla. Rapidinho, louvor não dá para fazer isso. O louvor pode fazer em duplas aqui mesmo, tá? É isso, as duplas, as duplas. Isso. É isso. Tá bom? Vai lá, procurem. Todo mundo procura aí a sua dupla. Né? É dupla, não é trio não, hein? Eu quero ver duplas, procurem aí. Olha lá, ó, tem a Flávia e tem o Flávio e a Fátima ali, ó, senta ali do lado, pega ali, senta com eles. Isso, né? Ali, ó, tem o Jerônimo ali que está sozinho também, né? Todo mundo ali, ó, tô olhando aqui, eu quero ver as duplas, todo mundo com as duplas. Perfeito. Achou aí a sua dupla? Agora a gente vai gastar um tempinho onde você vai perguntar para o irmão qual é o nome dele e se ele tem algum motivo que você gostaria que ele orasse, né? Que você orasse. Então você vai fazer esse momento e orar por ele. Depois dá o inverso. Todo mundo entendeu, né? O que é para fazer, né? Tá todo mundo conversando, ó. Pessoal, atenção aqui comigo, ó. Tá? Então vamos lá. Podem fazer isso, então. Podem conversar e vamos orar um pelos outros aí agora. E aproveita, né? Pega o seu irmão e já ora por ele, tá? Já pode orar já, tá? Já pergunta e já ora por ele. Fica aí do lado dos seus irmãos, não voltem para os seus lugares não, fica lá do lado. Agora vamos nos colocar de pé. Um do lado do outro. Se o seu irmão tiver um cálice, troque seu cálice com ele ali, irmão. Que a gente possa, que isso aqui seja o símbolo aí da nossa comunhão. Eu sei que alguns aqui não estão com cálice. E agora nós vamos participar da ceia. Participar deste momento de comensalidade. Porque como nós lemos nesta noite, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e tendo ao abençoado, partiu-lhes dizendo, tomem isto é o meu corpo. Pegue o seu pão, coloque assim à sua frente e repita comigo. Este pão simboliza o corpo de Cristo,
rasgado na cruz do Calvário, para a minha salvação. Participemos do pão. Amém. Agora, pegue o seu vinho, coloque ele assim à sua frente. Jesus disse assim, ó, a Bíblia diz, a seguir Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Aqui está então o vinho. Olha para o seu vinho e diga assim, este vinho simboliza o sangue de Cristo derramado em favor de muitos. Participemos do vinho. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e engrandecer, Pai. Porque o Senhor me enviou o Senhor Jesus para morrer por nós, para nos dar a salvação. E hoje nós estamos aqui reunidos, Pai, como igreja, Pai, trabalhando, escutando e aprendendo mais sobre essa questão da comensalidade, a questão de nós termos comunhão no partir do pão, nas nossas refeições, que a sua igreja realmente, Pai, possa ser uma igreja que tenha comunhão uns com os outros, que a gente possa realmente nos importarmos uns com os outros, que nós possamos, Pai, andar juntos, Pai, carregar as cargas um dos outros, caminhando, crescendo a cada dia, até chegarmos, Pai, o dia glorioso, até chegarmos no dia glorioso, onde o Senhor voltará para buscar a sua igreja e implementará o seu reino eterno na terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por tudo, Pai. Nós te louvamos por esse momento. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um abraço no seu amigo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos receber a bênção. E depois da bênção, acho que a gente pode cantar de novo Emaús para a gente finalizar. Tá? A gente vai finalizar mais uma vez cantando Emaús. E eu baguncei tudo aqui, a programação do louvor, tá? Mas isso aqui faz parte. Vamos receber a bênção, né? E vamos cantar. Mas na hora que você cantar, eu sei que você já está voltando aí. Lembra, né? Que no partir do pão, os nossos olhos se abrem, né, e reconhecemos quem é Deus, reconhecemos os nossos irmãos, né, e que a gente possa ter esse coração aberto aí, para todo sempre. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém. E amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.